Que bom que você chegou. Fico feliz que você esteja aqui. Estamos mergulhando no estudo de um curso em milagres, e se você está chegando aqui pela primeira vez, pode estar se perguntando do que se trata este curso. Eu te convido a assistir o primeiro vídeo do canal, onde conto o que é um curso em milagres, como surgiu, e por que tem transformado vidas há mais de 5 décadas. Isso lhe dará a base perfeita para tudo o que exploramos aqui. Hoje vamos falar sobre algo que pode mudar completamente: a forma como você lida com os desafios da vida, compartilhar sua percepção com o Espírito Santo. E eu sei que, à primeira vista, isso pode parecer abstrato, talvez até místico demais. Mas fica comigo, porque o que vamos explorar é surpreendentemente prático e imediatamente aplicável à sua vida. Pense em quantas vezes você já se viu preso numa situação, girando os mesmos pensamentos na cabeça, tentando entender o que aconteceu, por que aconteceu, o que você deveria fazer. Você analisa de todos os ângulos, pesa os prós e contras, tenta prever os resultados. E no final, depois de todo esse esforço mental exaustivo, você ainda não tem certeza. Ainda está confuso, ainda está ansioso, ou então pense naqueles momentos em que alguém fez algo que te magoou profundamente, e você fica repassando o evento na sua mente, tentando entender as intenções da pessoa, construindo narrativas sobre por que ela agiu daquela forma, decidindo o que isso significa sobre você, sobre ela, sobre o relacionamento. E, quanto mais você pensa, mais peso aquilo ganha. Mais real a mágoa se torna. Ou talvez você esteja enfrentando uma decisão importante e se sente paralisado. Você lista razões a favor e contra, imagina cenários futuros, tenta calcular qual caminho vai te levar à felicidade, mas a clareza não vem. Só vem mais dúvida, mais confusão, mais medo de fazer a escolha errada. Se você se reconhece em alguma dessas situações, você não está sozinho. Essa é a experiência humana universal de tentar navegar vida usando apenas sua própria percepção. E o problema não é que você não é inteligente o suficiente ou não está se esforçando o bastante. O problema é muito mais fundamental. A percepção individual é inerentemente limitada. Você só pode ver através dos seus próprios olhos. Você só pode interpretar através dos seus próprios filtros, que foram formados por todas as suas experiências passadas, seus medos, suas crenças, seus julgamentos. E esses filtros distorcem tudo. Eles fazem você ver ataque onde existe pedido de amor, culpa onde existe inocência, separação onde existe unidade. O curso em milagres nos traz uma alternativa radical. Você não precisa interpretar o mundo sozinho. Você não foi feito para carregar esse fardo. Existe uma percepção maior, mais clara, mais verdadeira disponível para você a cada momento. Uma percepção que vê além das aparências, além das histórias que você conta para si mesmo, além das limitações do passado. Essa percepção é a do Espírito Santo. E compartilhar sua percepção com ele não significa abrir mão da sua capacidade de pensar. Significa reconhecer que sozinho você só consegue ver uma pequena fração da verdade e que existe uma sabedoria maior disposta a te mostrar o quadro completo. Mas aqui está o que torna isso tão desafiador. O ego em você não quer compartilhar. Ele quer manter o controle. Ele quer ter certeza de que entende tudo, de que sabe o que está acontecendo, de que pode prever e controlar os resultados. A ideia de entregar sua percepção, de admitir que você pode estar vendo tudo errado, ameaça profundamente a sensação de controle do ego. Então, o ego te convence de que você já sabe, que você viu o suficiente para fazer um julgamento,
que sua interpretação é a correta, e você fica preso na sua própria versão limitada da realidade, defendendo percepções que te machucam, insistindo em ver as coisas de uma forma que te mantém sofrendo. O que vamos explorar hoje, na sessão sobre compartilhando a percepção com o Espírito Santo do capítulo 14 de Um Curso em Milagres, é uma forma completamente diferente de viver. Uma forma onde você não precisa carregar o peso de interpretar tudo sozinho, onde você pode pausar, respirar e pedir para ver de forma diferente. Vamos entender por que sua percepção individual é sempre limitada. Vamos descobrir como o Espírito Santo reinterpreta tudo o que você vê. E vamos aprender a prática concreta de entregar sua percepção, transformando cada situação desafiadora em uma oportunidade de ver com os olhos do amor. Então abra sua mente. Solte por alguns minutos a necessidade de já saber todas as respostas. E vamos juntos descobrir o que significa verdadeiramente compartilhar nossa percepção com uma sabedoria maior do que a nossa. Vamos começar com uma verdade desconfortável. Você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como você é. E essa diferença muda absolutamente tudo. Cada experiência que você já teve, cada mágoa que você carregou, cada crença que você absorveu ao longo da vida criou um filtro único através do qual você interpreta a realidade. E você está tão acostumado a ver através desse filtro que nem percebe que ele está lá. Você acredita que está vendo objetivamente, quando na verdade está vendo através de camadas e camadas de condicionamento. Pense nisso. Duas pessoas podem presenciar exatamente o mesmo evento e sair com interpretações completamente opostas. Uma vê crítica construtiva, a outra vê ataque pessoal. Uma vê oportunidade, a outra vê ameaça. Não porque o evento em si seja diferente, mas porque os filtros através dos quais cada uma interpreta são diferentes. E aqui está o problema fundamental. Você não pode confiar na sua percepção individual para te mostrar a verdade, porque ela está programada para te mostrar o passado. O ego dentro de você está constantemente procurando padrões familiares, confirmando crenças antigas, reforçando histórias que você já conta sobre si, mesmo e sobre o mundo. Quando alguém te decepciona, sua percepção individual imediatamente procura no arquivo de memórias. Ah, sim, isso confirma que as pessoas não são confiáveis. Quando algo dá errado, ela reforça. Viu? Eu sabia que isso ia acontecer. Quando você falha, ela sussurra. Isso prova que você não é capaz. Sua percepção não está te mostrando o que está acontecendo agora. Está te mostrando uma repetição do que aconteceu antes. E sabe o que é mais insidioso? O ego é extremamente seletivo sobre o que você percebe. Ele filtra informações para confirmar o que você já acredita. Se você acredita que o mundo é perigoso, você vai notar todas as evidências de perigo e ignorar todas as evidências de segurança. Se você acredita que não é amado, você vai perceber cada sinal de rejeição e não registrar os sinais de afeto. Isso se chama viés de confirmação, e é uma das formas mais poderosas pelas quais a percepção limitada te mantém preso. Você não está realmente vendo o mundo. Você está vendo uma versão editada, filtrada e distorcida do mundo que confirma o que você já decidiu que é verdade. Mas espera, tem mais. A percepção individual não é apenas limitada pelo passado. Ela é limitada pela separação. O ego vê tudo através da lente de eu versus você, nós versus eles, seguro versus ameaçador. Ele está constantemente categorizando, julgando, criando divisões. Quando você olha para alguém através dessa percepção separada, você não vê uma pessoa completa e complexa. Você
vê uma caricatura criada pelos seus julgamentos. Você vê a pessoa que me traiu, o chefe exigente, o filho problemático, o vizinho irritante. E enquanto você estiver preso nessa percepção limitada, você não consegue ver quem essa pessoa realmente é. A percepção individual também é limitada pelo medo. O ego interpreta tudo através da pergunta: isso é uma ameaça para mim? E porque o ego vive em constante medo de aniquilação, ele vê ameaças em todo lugar. Uma crítica se torna um ataque à sua identidade. Uma mudança se torna uma ameaça à sua segurança. Uma diferença de opinião se torna um desafio à sua existência. E aqui está a armadilha. Quanto mais você confia nessa percepção limitada, mais você reforça as próprias limitações. Você age baseado em percepções distorcidas, o que cria resultados que confirmam essas distorções, o que reforça ainda mais a crença de que sua percepção estava correta. É um ciclo vicioso que te mantém preso na mesma realidade dolorosa, repetidamente. O curso é muito claro sobre isso. Você não pode resolver um problema usando o mesmo nível de percepção que criou o problema. Você não pode ver com clareza usando os mesmos filtros que criaram a confusão. Você precisa de uma perspectiva diferente. Uma percepção que não esteja contaminada pelo passado, pela separação, pelo medo, e essa percepção existe. Mas você não vai encontrá-la olhando mais intensamente através dos mesmos olhos. Você precisa pedir para ver de forma diferente. Agora que você entende as limitações da sua percepção individual, vamos explorar a alternativa que o curso nos oferece. O Espírito Santo como intérprete da verdade. E antes que você se perca em conceitos teológicos, deixe eu esclarecer o que o curso quer dizer com o Espírito Santo. Não é uma entidade externa flutuando nas nuvens. É a voz pelo amor dentro de você. É a parte da sua mente que nunca esqueceu a verdade, que nunca foi contaminada pelo medo, que sempre vê através das ilusões do ego. Enquanto o ego interpreta tudo através da lente da separação e do medo, o Espírito Santo interpreta tudo através da lente da unidade e do amor. E essa diferença na interpretação muda completamente o que você vê. Imagine uma situação onde alguém te critica duramente. Seu ego imediatamente interpreta: isso é um ataque. Essa pessoa está tentando te diminuir. Você precisa se defender ou contra-atacar. E baseado nessa interpretação, você reage com raiva, mágoa ou retraimento. Mas o Espírito Santo vê a mesma situação de forma completamente diferente. Ele vê: essa pessoa está com dor e está pedindo amor da única forma que sabe. Por trás do ataque está um medo profundo, uma ferida não curada, um pedido desesperado por conexão. E baseado nessa interpretação, uma resposta completamente diferente se torna possível. Essa é a função essencial do Espírito Santo: reinterpretar o que você vê. Ele não muda os fatos externos. Ele muda o significado que você atribui a esses fatos. E quando o significado muda, tudo muda. O curso nos ensina algo revolucionário. Não existe percepção neutra. Você está sempre interpretando, sempre atribuindo significado. A questão não é se você vai interpretar, mas qual intérprete você vai escolher. O ego, que vê ataque, culpa e separação, ou o Espírito Santo, que vê pedidos de amor, inocência e unidade. E aqui está o que torna o Espírito Santo um intérprete tão poderoso. Ele vê o quadro completo. Ele não está limitado pela sua perspectiva individual. Ele vê além do comportamento para a intenção por trás. Ele vê além do presente para o contexto maior.
Ele vê além da aparência para a essência. Quando você está preso numa situação e não consegue ver saída, o Espírito Santo vê possibilidades que você nem imaginou. Quando você está convencido de que alguém é culpado, ele vê a inocência sob a culpa aparente. Quando você vê fracasso, ele vê oportunidade de aprendizado. Quando você vê fim, ele vê novo começo. Mas aqui está algo crucial. O Espírito Santo não força sua percepção sobre você. Ele espera ser convidado. Ele espera que você reconheça a limitação da sua própria percepção e peça ajuda. Porque se ele simplesmente sobrescrevesse sua percepção sem seu consentimento, você não aprenderia nada. Você permaneceria dependente, passivo, sem poder. O que o Espírito Santo faz é te ensinar a ver de forma diferente. E ele faz isso através de um processo gentil de reinterpretação. Você traz a ele sua percepção distorcida e ele te mostra o que você não estava vendo. Não de forma autoritária, mas de forma esclarecedora. É como ter uma luz acesa num quarto escuro. A escuridão não é combatida ou forçada a sair. Ela simplesmente desaparece na presença da luz. Da mesma forma, quando você permite que o Espírito Santo ilumine sua percepção, as distorções do ego simplesmente se dissolvem. E sabe o que é extraordinário? Quanto mais você pratica ver através dos olhos do Espírito Santo, mais natural isso se torna. Sua percepção começa a mudar espontaneamente. Você começa a ver pedidos de amor onde antes via ataques. Começa a ver inocência onde antes via culpa. Começa a ver oportunidades onde antes via problemas. Isso não é ingenuidade. Não é negar a realidade ou fingir que comportamentos prejudiciais não existem. É ver a realidade de forma mais completa. É reconhecer que por trás de todo comportamento está uma necessidade humana fundamental de amor, aceitação e conexão. E quando você vê isso, você responde de forma diferente. O Espírito Santo também te ajuda a ver a ti mesmo de forma diferente. Enquanto o ego te mostra todas as suas falhas, erros e inadequações, o Espírito Santo te mostra sua verdadeira natureza, completo, inocente, digno de amor. Ele não nega seus erros, mas os coloca no contexto certo, não como evidência de que você é fundamentalmente falho, mas como oportunidades de aprender e crescer. E aqui está a promessa do curso. Quando você consistentemente escolhe o Espírito Santo como seu intérprete, sua vida inteira começa a mudar. Não porque as circunstâncias externas necessariamente mudam, mas porque você está vendo tudo através de uma lente completamente diferente. E quando você vê diferente, você age diferente. E quando você age diferente, você experimenta diferente. A paz que você buscou por tanto tempo não vem de controlar o mundo externo. Vem de permitir que o Espírito Santo reinterprete o mundo que você vê. Agora, chegamos à parte mais prática e transformadora. Como você realmente faz isso? Como você compartilha sua percepção com o Espírito Santo no meio de uma situação real, quando as emoções estão intensas e a interpretação do ego parece tão convincente? Porque uma coisa é entender intelectualmente que sua percepção é limitada e que existe uma interpretação melhor disponível. Outra coisa completamente diferente é aplicar isso quando você está no meio de um conflito, quando alguém acabou de te magoar, quando você está ansioso sobre uma decisão, quando a raiva está fervendo dentro de você. A primeira coisa que você precisa entender é que entregar sua percepção não é um ato grandioso. É um gesto simples, quase imperceptível. É uma pausa, um respiro, um momento de humildade onde você reconhece: eu não sei o que isso significa. Eu quero ver isso de forma diferente.
Essa pausa é revolucionária, porque no espaço entre o estímulo e sua reação habitual, no espaço entre o que aconteceu e sua interpretação automática, existe liberdade. E é nesse espaço que o milagre acontece. Então, aqui está a prática concreta. Quando você se pegar interpretando uma situação de forma que te causa sofrimento, pare. Não importa se você está sozinho ou no meio de uma conversa. Não importa se o pensamento já tomou conta da sua mente. Pare e reconheça. Esta é minha percepção limitada. Esta é a interpretação do ego. E eu não preciso ficar preso nela. Em seguida, faça um convite genuíno. Pode ser em palavras silenciosas, pode ser apenas uma intenção sincera. Espírito Santo, eu te entrego esta situação. Eu te entrego minha interpretação. Mostra-me como ver isso de forma diferente. Mostra-me o que eu não estou vendo. E aqui está o que é crucial. Você não precisa forçar uma nova percepção. Você não precisa tentar fabricar interpretações mais positivas. Tudo o que você precisa fazer é estar genuinamente disposto a ver de forma diferente e então esperar, observar, permitir. Às vezes, a mudança de percepção vem imediatamente. De repente você vê algo que não tinha notado antes. Um contexto que você tinha ignorado. Uma possibilidade que não tinha considerado. E com essa nova visão, toda a situação se transforma. Outras vezes, a mudança é mais sutil. Você não tem uma revelação dramática, mas percebe que a carga emocional diminuiu. A urgência de reagir se dissolveu. Uma sensação de paz substituiu a agitação. E nessa paz, você consegue responder com sabedoria ao invés de reagir com medo. E às vezes, você não percebe mudança nenhuma no momento. Mas horas depois, ou no dia seguinte, você de repente entende algo que não entendia, vê algo que não via. E reconhece que aquele momento de entrega começou um processo de cura que continuou trabalhando em você mesmo quando você não estava prestando atenção. A prática de entregar sua percepção também funciona retroativamente. Você pode aplicá-la a situações do passado que ainda te incomodam. Aquela mágoa antiga que você continua ruminando? Você pode, agora mesmo, entregar sua interpretação daquele evento. Espírito Santo, eu sempre vi isso desta forma, mas estou disposto a ver de forma diferente. Mostra-me o que aquilo realmente era. E você pode aplicá-la preventivamente. Antes de uma conversa difícil, antes de uma reunião importante, antes de um encontro que te deixa ansioso. Espírito Santo, eu te entrego esta situação antes mesmo dela acontecer. Eu te peço para guiar minha percepção, minhas palavras, minhas reações. Permite que eu veja através dos seus olhos. Mas aqui está algo que você precisa entender. Entregar sua percepção não significa que você vai concordar com tudo, aceitar tudo, permitir tudo. Não é passividade. Não é negar seus sentimentos ou suas necessidades. É simplesmente reconhecer que existe uma forma de ver a situação que te liberta, ao invés de te aprisionar. Você ainda pode estabelecer limites, mas de um lugar de clareza, ao invés de raiva. Você ainda pode expressar discordância, mas de um lugar de respeito, ao invés de julgamento. Você ainda pode sair de uma situação prejudicial, mas de um lugar de autocuidado ao invés de vingança. A diferença está na qualidade da sua percepção. Está na paz que você carrega, independentemente das circunstâncias. Está na liberdade de não estar preso às interpretações que te machucam. E aqui está a promessa mais bonita dessa prática. Quanto mais você entrega a sua percepção, mais você desenvolve confiança.
confiança de que você não está sozinho, navegando a vida. Confiança de que existe uma sabedoria maior disponível para você. Confiança de que você sempre pode pedir para ver de forma diferente. Você começa a viver com menos peso, porque você não está mais carregando o fardo de ter que entender tudo, prever tudo, controlar tudo. Você pode simplesmente dizer: eu não sei, mas estou disposto a aprender. Eu não vejo claramente, mas estou disposto a permitir que a clareza venha. E nessa disposição humilde, nessa abertura genuína, você se torna um canal através do qual a percepção verdadeira pode fluir. Você se torna um estudante constante da verdade, ao invés de um defensor rígido das suas interpretações limitadas. Então hoje, agora, escolha uma situação que está te incomodando e pratique. Pause. Reconheça a limitação da sua percepção. Convide o Espírito Santo para te mostrar de forma diferente. E então, observe, com curiosidade gentil, o que acontece quando você solta a necessidade de já saber. Chegamos ao final de mais esta exploração profunda em um curso em milagres e espero que você tenha sentido o poder libertador deste ensinamento sobre compartilhar sua percepção com o Espírito Santo. Porque o que descobrimos aqui hoje não é apenas uma técnica espiritual, é uma forma completamente nova de viver. A grande revelação do curso é esta: você não precisa carregar o peso de interpretar o mundo sozinho. Você não foi feito para isso. Sua percepção individual, por mais inteligente que você seja, é sempre limitada pelo passado, pela separação e pelo medo. Mas existe uma percepção maior, mais clara, mais verdadeira disponível para você a cada momento. E tudo o que você precisa fazer é estar disposto a compartilhar, disposto a pausar antes de reagir, disposto a reconhecer que talvez você não esteja vendo o quadro completo, disposto a pedir para ver de forma diferente. Essa disposição humilde é a porta para uma paz que você nunca imaginou ser possível. Então, hoje, agora mesmo, você pode começar a praticar isso. Identifique aquela situação que está te incomodando, aquela pessoa que você está julgando, aquela decisão que está te deixando ansioso, e simplesmente diga: eu te entrego minha percepção sobre isso. Mostra-me como ver de forma diferente. E então observe, com curiosidade gentil, como a luz começa a dissolver a escuridão. Lembre-se, você não precisa fazer isso perfeitamente. Você não precisa ter fé absoluta. Você só precisa estar um pouquinho disposto. E essa pequena disposição é suficiente para o Espírito Santo trabalhar através de você. Se este vídeo trouxe clareza, se ele te mostrou uma forma de lidar com as situações da vida que você não tinha considerado antes, eu ficaria muito grata se você deixasse seu like. Isso me ajuda a alcançar mais pessoas que estão cansadas de carregar o peso de interpretar tudo sozinhas. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Todos os dias eu trago um novo vídeo explorando um curso em milagres de forma prática e acessível. É uma jornada diária de despertar, de aprender a ver com os olhos do amor, e eu adoraria ter você caminhando ao meu lado. Compartilhe este vídeo com alguém que você sente que precisa ouvir essa mensagem. Talvez você conheça alguém que está preso em interpretações dolorosas, que está exausto de tentar entender tudo sozinho, que está desesperado por uma perspectiva diferente. Este conteúdo pode ser exatamente a chave que essa pessoa precisa hoje. E, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu leio todos com atenção e carinho. Conte para mim. Você consegue reconhecer situações onde sua percepção limitada te manteve preso?
Como você se sente ao considerar a possibilidade de compartilhar sua interpretação com uma sabedoria maior? Que resistências ou insights surgiram para você? Sua partilha não apenas enriquece nossa comunidade, mas fortalece sua própria jornada de transformação. Lembre-se, cada momento é uma oportunidade de escolher qual intérprete você vai usar. Cada situação é um convite para compartilhar sua percepção. E cada vez que você faz isso, cada vez que você humildemente pede para ver de forma diferente, você está escolhendo a liberdade. Você está escolhendo a paz. Você está escolhendo a verdade. Obrigada por estar aqui. Obrigada por sua disposição em questionar suas próprias percepções e por estar aberto a ver o mundo através de uma lente mais amorosa. Nos vemos amanhã com mais um curso em milagres. Até lá, pratique a pausa, pratique a entrega e observe como sua vida se transforma quando você para de tentar interpretar tudo sozinho e permite que a luz do Espírito Santo ilumine seu caminho.